Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E nós estamos estudando chakras, que são os centros magnéticos vitais do ser humano. E aqui nós damos continuidade ao estudo da Índia milenária, que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, com destaque para a citação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de psicografia do Chico Xavier, que nos mostra que os indianos foram um dos grupos que vieram ao planeta nos primórdios da Terra, exilados do sistema Capela, no momento em que aqueles orbes do sistema Capela estavam em transição planetária de um planeta primitivo para um planeta de expiação e provas, como nós hoje nos encontramos. Além dos hindus, nós vamos também perceber a presença dos egípcios, dos israelitas e dos arianos, que eu já citei em outros vídeos, em especial naquele vídeo que fala dos exilados da Capela. Eu estou aqui classificando dessa forma para nos lembrar que este conhecimento dos chakras é um conhecimento daqueles povos que tinham grande desenvolvimento espiritual, de conhecimento das forças espirituais, mas que a sua moral não estava elevada e por isso vieram habitar a terra nos primórdios, deixando aqui, através dos Vedas, este grande saber, que também era do conhecimento dos israelitas, também era do conhecimento dos egípcios, mas que estava apenas circunscrito aos ciclos iniciáticos ou aos mestres, os grandes sacerdotes daqueles povos. Mas hoje, graças aos grandes estudiosos do Oriente, nós temos aqui também este conhecimento no Ocidente. E damos muita gratidão a esses mestres que nos trouxeram esse conhecimento, porque é um conhecimento verdadeiro que pode nos libertar de muitas amarras que nos impedem o caminho espiritual. Este conhecimento é profundo. Aqui nós vamos apenas fazer um sobrevoo para que possamos abrir em nós essa perspectiva de estudo acerca desses conhecimentos. Então vejam aí na imagem, os chakras estão aqui representados. Os chakras em sânscrito quer dizer roda, numa referência à roda da vida, aquela que circula, que emana energia e que absorve energia da natureza, como o pulsar do coração, como a respiração que absorve e solta uma energia que passa pelo nosso corpo astral e pelo nosso corpo físico. Nos nossos estudos espíritas, através da mensagem de Allan Kardec e seus colaboradores, nós sempre colocamos a presença do corpo físico e do perispírito. Quando o corpo físico desencarna, nós vamos ainda ter a vida do perispírito. Mas o duplo etérico, que é um corpo mental a partir da criação mental, que a gente chama duplo etérico, ele nem sempre é representado nos estudos de Allan Kardec, mas na Índia são colocados outros corpos para além do corpo físico. E o duplo etérico é um corpo que está entre o perispírito e o corpo físico, que é ali plasmado os chakras, que servem de ponte para o perispírito e para o corpo físico. Com a morte do corpo físico, o duplo etérico se esvai e permanece o perispírito. Percebam aqui, nessa primeira imagem, que os chakras, eles são, em sânscrito, traduzidos como roda, mas nós podemos perceber que
é muito mais parecido com vórtices. E esses vórtices, eles são representados na frente do corpo físico e tem a sua representação também atrás. E percebam como eles também têm uma representação do vórtice, do chakra da coroa, que é o da cabeça, e do chakra básico, raiz, que é o que está para baixo. Esses dois chakras que são opostos, um telúrico com força da terra e o outro da coroa com força do cosmos, eles estão fazendo uma conexão da terra com o cosmos. Quando nós estamos em pé, caminhando, produzindo, nós estamos como se estivéssemos ligados ao solo da terra. E quando deitamos à noite, os dois chakras ficam na horizontal e existe um desligamento do corpo astral com o corpo etérico. E este corpo se desloca em sonho, porque nós estamos deitados e aí existe esse desligamento. Observe também que cada chakra aqui representado tem uma cor específica. Uma cor específica e também é representado pelas lótus, porque a flor de lótus na Índia representa a espiritualidade, porque a flor de lótus dorme milênios no lodo para depois se transformar numa bela flor. Então, a lótus também é representação dos chakras e cada chakra tem aqui em sânscrito o seu nome. Neste quadro, nós podemos ver aqui cada um com seu nome. O chakra básico, que é o chakra raiz, está localizado na parte de baixo do corpo, é próximo ao ânus e às áreas genitais. E o chakra sagrado, que é o sacral, representa aí a sexualidade na área de reprodução. Acima nós temos o plexo solar, também um pouco acima do umbigo, que é também conhecido como umbilical. O chakra cardíaco ali representado pelo verde forte está ali na altura do coração. O laríngeo na garganta, o frontal entre as sobrancelhas e o coronário, que é o chakra da coroa, para que a gente possa perceber aí a localização e o nome de cada um deles. Este é o chakra básico, também conhecido como Muladhara. Ele é um chakra do elemento terra. Sua cor é vermelho intenso e ele representa a nossa sobrevivência, ao que está mais básico ligado à terra. As pessoas que vivem com o chakra alinhado percebe-se pertencente à natureza terráquea, amam a natureza, amam estar ao ar livre, lutam pela sua sobrevivência e entendem que a sua função é muito importante para que se fixe equilibrado. Quando o chakra está alinhado, quando está equilibrado, nos traz coragem, paciência, saúde e segurança, fazendo com que a gente se sinta muito feliz. Quando desequilibrado, causam problemas sexuais e vão gerar insegurança. Medo pode produzir excesso de raiva, tensão e violência, porque esse chakra básico, ele faz parte dos chakras mais ligado à terra, mais ligado aos princípios ainda animalizados do nosso corpo, ainda primitivo, mas que é necessário para a nossa sobrevivência. Aqui a representação do chakra sacro ou esplênico, que nós conhecemos como chakra sagrado, porque é a porta da vida. Está relacionado com o ato sexual, a sensualidade, o erotismo, o prazer. E esse chakra, ele traz a porta da vida,
por isso que é considerado sagrado. Muitas vezes nós estamos em desequilíbrio com esse chakra. Esse desequilíbrio, quando praticamos a nossa sexualidade de maneira irresponsável, vai trazer problemas emocionais e também físicos na área do ovário, na área da próstata dos homens, não é? E nessas áreas emocionais que também nos deixam desequilibrados, porque os chakras eles estão sempre relacionados ao corpo físico, ao corpo etéreo, que está ali dimensionado nas emoções. Então, o equilíbrio físico e emocional, eles vão andar de braços dados. É por isso que o chakra sagrado é o chakra da alegria, de desfrutar atividades prazerosas, como o sexo, o bem-estar, a abundância. É aquele que representa todas essas questões na sua cor alaranjada. Quando esse chakra está desequilibrado, que nós trabalhamos com ele com vícios, sexismos, não é, no físico, vai trazer consequências também no emocional, uma depressão, uma impotência, uma diminuição do prazer do desejo sexual, a falta de paixão. E é bom lembrar que esse chakra também é responsável pela criatividade. É o chakra que nos faz ser co-criadores de Deus, porque participamos da formação, da criação da humanidade. É a partir da nossa reprodução que auxiliamos a Deus e a natureza a cumprir a sua tarefa de encher o plano da terra com a humanidade, como Jesus nos ensinou, crescer e reproduzir, encher a face da terra. Essa é a nossa missão, e esse chakra, ele tem essa missão sagrada de reprodução, e é por isso que nós temos que tratá-lo com muito respeito, porque é um chakra muito forte, a sua energia é muito potente, e é que nos vai deixar grandes marcas se não for utilizado com responsabilidade. Aqui o plexo solar umbilical, conhecido como Manipura, essa representação da árvore já na sua maturidade frutificando, quer dizer que os dois chakras da raiz, da terra, da reprodução, agora já estão mais amadurecidos, porque no plexo solar nós vamos ver ali uma divisão entre o grupo dos chakras que são telúricos, que estão ligados à terra, e o próximo chakra, que é o chakra cardíaco. Então, o plexo solar, de grande potência, vai fechar o ciclo da terra telúrico para a ascensão a um novo momento mais superior, de superioridade espiritual, que é o próximo chakra. No plexo solar, o chakra umbilical, de cor amarela, que se chama também Manipura, que quer dizer joia lustrosa, onde nasce sua autoconfiança, sua identidade. E é o chakra do poder de relacionar-se, do poder de construir, de materializar o desejo. Então, enquanto os dois chakras anteriores estavam relacionados com o desejo da comida, o desejo sexual, o plexo solar já é um chakra do poder realizador. É com o plexo solar desenvolvido que o ser humano consegue realizar aquilo que busca, consegue materializar os seus projetos. Quando a pessoa está com esse chakra desequilibrado, ela tenta realizar os projetos, mas nunca consegue. Tem pessoas que são muito criativas, pensam no projeto, mas não conseguem materializar. É porque o plexo solar está ainda infantil, é preciso amadurecer. Esse plexo
começa no umbigo e vai até as costelas do centro do peito. Então ele já tem uma irradiação quase lá no coronário, lá no centro do peito. Se você está com ele hiperativo, com muita energia, tem necessidade de ser rápido ou de se enfurecer, necessidade de controlar os outros, existe em si uma ganância, uma falta de compaixão, uma falta de empatia com o próximo, não é? E pode sofrer problemas digestivos e dos órgãos internos, como apendicite, pâncreas, fígados e rins. Essas regiões podem ser afetadas quando o chakra umbilical está com problemas. Se o chakra ficar inativo, você passa a ser uma pessoa indecisa, insegura, tímida e carente. Então, é preciso que esse chakra esteja equilibrado, realizando as suas necessidades, tanto no físico como no emocional, para que você tenha uma sensação de plenitude. E é nesse chakra que muitas vezes a energia Kundalini fica estagnada. Então vamos falar um pouco dessa energia Kundalini, que é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. A energia Kundalini, ela nasce lá no chakra raiz e ela vai contornando os chakras na medida em que esses estão abertos, estão desobstruídos. E muitas vezes, na nossa vida ainda materializada do planeta Terra, nós desenvolvemos apenas o primeiro chakra e o segundo. E essa energia Kundalini, ela fica potencialmente estagnada no chakra umbilical. Isso quer dizer que nós, a maioria de nós, somente trabalhamos com os desejos, para viver, para comer, para fazer sexo, e não desenvolvemos os outros chakras que estão acima do básico e do sacro. Então, a Kundalini, ela fica ali, prisioneira no chakra umbilical, o que quer dizer que nós ficamos estagnados. A palavra Kundalini é um termo que significa enrolada como uma cobra. É por isso que a representação da Kundalini é uma serpente. E essa energia é conhecida como fogo serpentino. A Kundalini, para os egípcios, é a representação de uma cobra na cabeça. Tanto é que os egípcios, o faraó, tinha na sua coroa o símbolo de uma cobra na cabeça, porque também os egípcios reconheciam esses estudos e conheciam a Kundalini. Essa cobra na cabeça do faraó, que tem uma forma de serpente, se refere à expansão da consciência, poderosa energia representada pela serpente na coluna vertebral. Isso quer dizer que existe uma energia que norteia toda a coluna vertebral, partindo do chakra básico até o coronário. Se essa serpente que nasce no erotismo, no eros, no erótico, trabalhar todos os chakras até chegar ao topo do coronário, aí estará a mística transformada, porque, segundo Mahatma Gandhi, a Kundalini nasce no erotismo e, atravessando todos os chakras em equilíbrio, a pessoa atinge o estado místico do ser. Então, o erotismo e a mística têm uma semelhança muito grande. A Kundalini, essa serpente atravessando os chakras, vai se transformando aos poucos e vai transformando o ser humano menos material e mais espiritual. Dizem os hindus que a Kundalini vai encontrar no topo da coroa a deusa Shiva,
que nós já estudamos em outros vídeos, principalmente aquele que fala sobre o pensamento do brahmanismo, que nós já conversamos, que Shiva é a deusa da destruição da matéria. Então, quando Kundalini encontra Shiva, quer dizer que a matéria foi transformada, foi diluída, e ali no topo da cabeça, no chakra coronário, é a expansão da consciência cósmica universal. Aí está a representação do chakra cardíaco, também conhecido como Anahata. Veja sua coloração verde intensa, mas é preciso perceber que esse verde ele tem nuances que vão do amarelo ao rosáceo, que posteriormente vão estar de acordo com os chakras superiores e estão também de acordo com os inferiores, porque ele está no meio, na interseção, na ligação entre os dois polos do Yin e o Yang. Na mitologia chinesa, no estudo da mitologia chinesa, nós vamos ver o Yin Yang, como vimos em outros vídeos. Os chakras básicos, sacro e esplênico, estão ligados à energia Yin. E os chakras posteriores ao chakra cardíaco estão ligados à energia Yang. E ele faz essa transição de um para o outro. Percebam que o chakra cardíaco, conhecido como Anahata, é onde o amor, a compaixão e a bondade são fortalecidos. Quando nós estamos com o nosso chakra pulsante, nós somos mais amorosos, mais carinhosos com as pessoas, já desenvolvemos essa compaixão, essa compreensão como próximo. Muitas pessoas que viveram entre nós, como Chico Xavier, como a Madre Teresa de Calcutá, a nossa irmã Dulce da Bahia, dos pobres, estavam ali com esse chakra desenvolvido, porque tinham plena compaixão com as pessoas do seu entorno, demonstrando para nós essa percepção intensa. Esse chakra, ele está associado à saúde e à cura. E quando a gente está com esse chakra equilibrado, nós temos uma saúde mais plena e a cura. Muitas vezes a gente fala que vamos ter uma saúde de cura complexo equilibrado. Quando não conseguimos essa saúde, é porque ainda no nosso corpo astral existem máculas de outras vidas que temos que sanar. E muitas vezes essas pessoas amorosas, carinhosas, que têm compaixão, ainda sofrem pela saúde, mas é porque estão resgatando faltas do passado. Está localizado acima do coração e irradia até a garganta, conectando os chakras superiores aos inferiores. Quando equilibrado, nós vemos bondade e compaixão. Mas quando imperativo, perdemos o controle, fazemos escolhas erradas em nome do amor, colocando a necessidade dos outros antes das nossas. E aí a nossa autoestima cai, fazendo com que adquiramos mágoas, dificuldades de relacionamento. E no corpo físico, vamos ter problemas com circulação, vamos ter problemas com palpitações, frequência cardíaca acelerada, não é? E também aqueles problemas que eu já falei de relações interpessoais. Aí está a representação do chakra laríngeo, que está na altura da garganta e vai influenciar toda essa região da garganta, da fala, da respiração, do ouvido, como quando nós vamos visitar o médico otorrinolaringologista, que mostra pra gente que na parte física uma organização dos hormônios. Então, o chakra laríngeo é um chakra muito importante, porque além de ser caracterizado pelo potencial da voz. A voz no ser humano é o que nos diferencia dos animais.
mostrando aqui que à medida em que nos desenvolvemos e nos tornamos seres superiores, esses chakras eles vão demonstrando que vão se tornando mais amplos. Quando o chakra laríngeo está equilibrado, nós falamos as verdades pessoais com amor e compaixão. Nós conseguimos nos expressar falando a verdade sem maltratar o semelhante. Então, ele irradia na nossa voz compaixão e equilibram todo o nosso ser. Quando nós estamos hiperativos com esse chakra, nós passamos a falar muito alto, nós passamos a não querer ouvir o que as pessoas dizem, falamos alto para superar a fala do outro. Os que têm o chakra hiperativo geralmente interrompem os outros, gostam de se ouvir falar. Este chakra desequilibrado vai causar dor na garganta, cáries, úlceras na boca, infecções na boca. E quando inativo, vai fazer com que a gente fique tímido e muito quieto. E também nós vamos ter problemas de digestão. Porque quando esse chakra é violentado, nós tendemos a nos calar e ficar trazendo para dentro de si uma voz de sofrimento. E essa voz calada, por causa da violência, faz-nos engolir praticamente as palavras, como aquela velha expressão, engolir sapos. E isso vai fazendo com que a gente fique doente e pode causar no nosso organismo um dano muito grande. É preciso, portanto, falar daquilo que nós necessitamos com carinho e nos expressemos com clareza. Muitas vezes as pessoas que têm esse chakra desequilibrado não conseguem manter um relacionamento por falta de diálogo verdadeiro, porque não querem magoar o outro e aí terminam por se calar, fazendo com que as relações fiquem superficiais e terminem se esvaindo. Então é preciso deixar o chakra laríngeo em equilíbrio para que nossa saúde física e emocional se mantenha. Este é o chakra frontal. Ele está localizado entre as sobrancelhas e é responsável pela clarividência, mostrando aqui que esse chakra ele já está bem diluído da matéria, porque as pessoas que têm esse chakra desenvolvido já percebem o plano astral e os egípcios já percebiam que esse chakra era importante. Tanto é que eles representavam o chakra como sendo o olho de Horus, o olho que tudo vê. E esse chakra, representado por esse olho de Horus, se você for colocar a glândula pineal, que hoje é estudada amplamente no espiritismo, para o desenvolvimento da mediunidade, nós vamos perceber que o olho de Horus é a representação desta glândula. E nós vamos perceber aqui que apenas aqueles que podem enxergar o plano astral têm ele desenvolvido. Na Índia, os gurus buscam abrir este chakra para perceber para além da matéria, porque nós aqui, ainda limitados aos chakras do prazer, das sensações materiais, estamos longe de desenvolver livremente esse chakra. E somos como se fôssemos cegos. Nós não enxergamos o que está ao nosso entorno. É como se fosse um cego. Às vezes a gente fala sobre espiritualidade para as pessoas e as pessoas dizem que nós somos loucos. É a mesma coisa de dizer para um cego de nascença como são as cores, como são os pássaros, como são a natureza, porque ele vai achar que é tudo maluquice. Da mesma forma,
é o chakra frontal, que desenvolve o terceiro olho, o olho da sabedoria, além da mente e dos 5 sentidos. É o olho do sexto sentido, da intuição, da percepção extrasensorial e controla o sono. O olho de Horus, não é? E a cor é índigo, é um azul mais escuro. Quando está equilibrado, é o início do caminho espiritual. Está em sintonia em sintonia do mundo físico e do mundo espiritual, que vai trazer a plenitude do ser. Não é? Ele recebe informações psíquicas. Quando está hiperativo, a pessoa passa muito tempo em atividades psíquicas, experiências paranormais, e se distanciam da realidade. E quando está inativo, nos torna desconfiados com as experiências psíquicas, da dor de cabeça, alergia e problema nos seios. Esse chakra desenvolvido é muito importante. Vejam que coisa maravilhosa a representação do chakra coronário, o chakra da coroa, o que está no alto da cabeça. É quando todos os outros chakras estão em alinhamento que a pessoa consegue desenvolver o coronário, que dá a sua perfeita visão do cosmos. É aquela que nos deixa em contato com a espiritualidade maior, com a sabedoria plena e espiritual. O chakra coronário, pura energia da consciência, nos conecta com o todo universal. Somente da energia universal, cor violeta e branco, no topo da cabeça, irradia entre os olhos e se estende infinitamente para cima e para fora. Quando estamos equilibrados, somente os iluminados alcançam esta iluminação desse chakra. Os santos e os anjos, que traz felicidade, saúde e sabedoria. Esse chakra alimenta todos os outros chakras. É o chakra da plenitude espiritual. Nós, como espíritas, reconhecemos que existem estudiosos que sugerem a cura dos chakras, o equilíbrio dos chakras, a partir de cristais, a partir de meditação, e respeitamos toda essa sabedoria que é milenar. Porém, sugerimos que transformemos os nossos vícios em virtudes. Assim como a Igreja Católica trouxe essa referência nos 7 pecados capitais, que seriam contributivos se fossem substituídos pelas virtudes. Então, fazendo com que a nossa reforma íntima fosse naturalmente limpando nosso corpo astral, limpando nossos chakras e fazendo com que a nossa evolução se desse de maneira a equilibrar todo o nosso corpo físico, emocional e espiritual. E também trago aqui a representação, uma brincadeira que o Walt Disney fez com os 7 anões, numa referência também emocional aos chakras, que eu achei muito interessante e deixo aqui para que vocês possam observar. Então, os 7 pecados mostram também que Deus fala para nós em todas as culturas e em todas as linguagens. As leis de Deus estão distribuídas em todas as religiões e basta que tenhamos um pouco de abertura psíquica e emocional para compreender que essa linguagem amorosa de Deus passa por todas as religiões. Portanto, sendo necessária compreender as virtudes e a evolução espiritual como essa superação plena da forma, buscando então a essência do amor primordial que Deus traz para todos nós.
Somente os iluminados conseguiram a plenitude e o alinhamento, o equilíbrio de todos os chakras, alcançando então o desenvolvimento do chakra coronário e atingir a plenitude da consciência cósmica. A exemplo de Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, a alma mais pura que veio ao planeta, total consciência cósmica. Na sua frase que nos fala amplamente dessa questão, eu e o Pai somos um, mostrando aí a plenitude do ser no encontro pleno com Deus. Jesus, essa alma pura que atravessou milênios e que hoje é o nosso governador. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui com este vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E eu tenho muita gratidão por você estar comigo estudando. Compartilhe também com seus amigos que você percebe que já estão prontos para receber este ensinamento, porque nós sabemos que não são todos que já compreendem essas lições maravilhosas. E deixo aqui a minha gratidão e peço também que você se inscreva no canal. Muito obrigada.